Salve lendas! Bem-vindos ao Full Anime Recap. O anime recap de hoje começa com o aventureiro mais fraco, preso no primeiro andar da masmorra, mas depois de derrotar 10.000 slimes, ele encontra uma carta ultra rara, que invoca o servo mais forte. A história começa com um garoto chamado Kaido, enquanto ele enfrenta um slime. O slime avança em sua direção, mas ele usa seu spray mata-insetos para se livrar dele e parece orgulhoso de sua conquista. Descobrimos que ele está na masmorra há 2 anos, mas ainda tem o status mais baixo como explorador, pois só consegue matar os slimes do primeiro andar. Ele já caçou 9.999 deles, e quer terminar o dia alcançando 10.000, então ele se aprofunda na masmorra, onde encontra um slime dourado e se aproxima sorrateiramente, usando seu spray para atacar. No entanto, o slime desvia, então ele saca sua arma de spray, que usa para finalizar a criatura. Mas ele fica surpreso por não ter subido de nível, mesmo depois de matar um slime raro, então decide pegar um núcleo mágico, esperando que valha muito. Ao se aproximar do slime, percebe que ele deixou cair uma carta de servo. Ele se acalma e verifica os atributos da carta, confirmando suas suspeitas. Ele olha ao redor para ver se está sozinho, pois não quer que ninguém lhe roube a carta. Ele procura saber que tipo de carta é, mas percebe que não há informações disponíveis no banco de dados. No entanto, ele vê que é uma carta de Valquíria, e sabe que elas são consideradas semideusas na mitologia, então se pergunta se é uma carta rara. Ele encontra um grupo de exploradores e tenta cumprimentá-los, mas eles o ignoram, e ele deseja ter equipamentos melhores para ser como eles. Então ele pensa em vender a carta por um preço alto, imaginando que conseguirá comprar tudo o que deseja. A recepcionista Izagaya lhe paga 1.500 ienes pelos 3 núcleos de slime e, antes de sair, ele pergunta quanto valeria uma carta de servo do tipo anjo. Ela revela que vale mais de 1 bilhão de ienes, e ele não consegue acreditar no quão valiosa ela é. Ele encontra seus amigos Shinji e Ayako, que mencionam que também tem passes de explorador, os quais permitem a entrada gratuita nas áreas de atração. Eles perguntam se ele ainda está no nível 3, e ele responde que só mata slimes, então não vai subir de nível tão cedo. Ele se pergunta por que eles não voltaram à masmorra, e eles o lembram da primeira vez que foram ao segundo andar, onde encontraram seu primeiro Goblin. Eles pensaram que poderiam derrotá-lo facilmente, mas acabaram sendo destruídos e precisaram usar poções para se curarem, decidindo desistir depois do incidente. Eles ficam surpresos por ele estar caçando os slimes há 2 anos e ainda não ter se cansado disso, então se perguntam o que o motiva, mas ele diz que tem seus motivos. Ele volta para casa, onde seus pais estão preocupados que seus estudos possam ser afetados devido ao trabalho, mas ele os tranquiliza, dizendo que está bem. Enquanto toma banho, ele pensa em usar a carta, imaginando que ela lhe dará o poder de explorar os níveis mais profundos da masmorra, mas sabe que poderia comprar tudo o que deseja se apenas a vendesse. No dia seguinte, ele encontra uma colega de classe chamada Kazura, e eles caminham juntos até a escola. Ela menciona que o viu chegando em casa tarde e se pergunta onde ele estava, mas ele mente, dizendo que estava explorando a cidade com seus amigos. Eles encontram Shinji e Aiko, mas ele rapidamente os puxa de lado e pede para que o encubram, pois ele não quer que Kazura saiba que ele vai à masmorra. Ela pergunta o que eles fizeram no dia anterior, mas quando os 3 dão respostas diferentes, ela começa a pensar que Kaido foi à masmorra, embora ele negue. Na aula, Kaido pergunta aos seus amigos o que fariam se encontrassem uma carta de servo rara, e eles respondem que servos só podem ser invocados dentro da masmorra, então acham que não seria útil. O melhor seria vendê-la, já que elas valem uma fortuna. Ele considera o conselho deles, mas eles dizem para ele não se preocupar, pois acham que ele nem tem uma carta de servo, já que são extremamente raras. Ele sabe que eles estão certos, pois, uma vez que ele invocar o servo, não poderá vender a carta, mas ele quer ficar mais forte. Então, ele volta à masmorra, onde usa a carta, e um enorme anjo aparece diante dele. A criatura se prepara para agarrá-lo, mas de repente desaparece, transformando-se em uma garota que se apresenta como Sophie. Ele pensa que ela parece fraca, então imediatamente se arrepende de sua decisão, achando que perdeu a oportunidade de se tornar bilionário. Ela se pergunta se há algo de errado com ele, mas ele diz que está bem e a leva com ele para caçar monstros. Ela imediatamente sente a presença de um slime e o guia até ele. Kaido está prestes a matá-lo com seu spray, mas pede para que ela cuide disso, pois quer ver o poder dela. Então, ela ataca o slime com seu feitiço de raio divino, deixando sem palavras, e ele percebe que ela tem 170 pontos de batalha, o que significa que ela é 17 vezes mais forte que ele. Ela diz a Kaido que está com fome, e ele percebe que ela quer comer o núcleo do slime, então ele o dá para ela. Ela sente a presença de mais slimes e está prestes a ir derrotá-los, mas ele a interrompe, pensando que não conseguirá ganhar dinheiro, já que ela come os núcleos após matá-los. No entanto, ele tem uma ideia e pede para que ela mostre onde estão os slimes, para que ele possa matá-los com seu spray. Ele finalmente sobe de nível e aprende uma habilidade chamada Caçador de Slimes, que aumenta todas as suas estatísticas em 50% quando ele luta contra slimes, mas ele acha que não é útil. Sylphie tenta animá-lo, dizendo que ele está indo muito bem, pois finalmente aprendeu uma habilidade, e isso o deixa emocionado.
Ele está prestes a ir para casa, mas promete invocá-la novamente em breve, e ordena que ela volte para a carta. Ele visita Izagaya, que fica surpresa ao ver a quantidade de núcleos que ele possui, dizendo que é um recorde de slimes caçados em um único dia, e revela que eles valem 15.000 ienes. À noite, Kaido pensa sobre o quão poderosa Sylphie é, e acha que com a ajuda dela, ele pode ir ao segundo nível, mas está preocupado em enfrentar um Goblin. Ao adormecer, ele sonha com um herói chamado Capitão Katsuragi, que foi fundo nas masmorras para desvendar seus mistérios, e todos o reverenciam por sua coragem e sabedoria. No dia seguinte, Kaido se dirige ao segundo andar com Sylphie, esperando descobrir o que realmente são as masmorras e se tornar um herói como o Capitão Katsuragi. Mas ele começa a tremer repentinamente, e Sylphie se pergunta se algo está errado com ele, mas Kaido tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Ela segura sua mão, e isso o ajuda a se acalmar, então ele agradece. Ele se lembra da vez em que foi ao segundo andar, 2 anos atrás, mas Sylphie de repente sente um Goblin por perto. Kaido começa a fugir, mas lembra do Capitão Katsuragi, sabendo que não pode se tornar um herói se lhe falta coragem. Ele começa a se esbofetear, o que confunde Sylphie, mas ele diz que está apenas se motivando. Ele se aproxima do Goblin sorrateiramente e pede a Sylphie para derrotá-lo, pois não tem coragem de enfrentá-lo. Sylphie se prepara para usar seu raio divino, mas Kaido muda de ideia, querendo derrotá-lo sozinho. No entanto, suas pernas começam a tremer, e ele pede para que ela o ajude se parecer que ele está em apuros. Kaido tenta atacar o Goblin, mas erra, e o Goblin avança sobre ele. Kaido usa seu escudo para se defender, empurrando o Goblin para trás. Ele tenta atacar novamente, mas o Goblin consegue desarmá-lo e o ataca, mas Kaido usa seu spray para cegá-lo. Ele recupera sua espada e se prepara para dar o golpe final, mas tropeça em uma pedra e, acidentalmente, acaba apunhalando o Goblin, vencendo a luta. Kaido está prestes a chorar, mas Sylphie diz que ele é incrível, embora ache que deveria ajudar da próxima vez. Ele sobe de nível e fica surpreso que matar 1000 slimes não fez diferença, mas derrotar apenas um Goblin o fez subir de nível. Ele aprende uma nova habilidade chamada Caçador de Goblins, que é concedida àqueles que superam o medo de Goblins e derrotam um por conta própria. A habilidade aumenta suas estatísticas em 10% ao lutar contra Goblins, mas é temporária, porque ele teve sorte durante a luta. Eles começam a caçar mais Goblins, e as estatísticas de Kaido continuam a aumentar. Ele se pergunta se Sylphie sabe algo sobre a masmorra, mas ela explica que não, dizendo que a única coisa que sabe é que deve ser útil para seu mestre. Kaido volta a Izagaya, que fica surpresa ao ver os núcleos de Goblin, impressionada por ele ter conseguido coletar 4 núcleos na sua primeira tentativa. No dia seguinte, a mãe de Kaido acorda, mas ele está tão cansado que não consegue se mover, e ela lhe diz para não trabalhar tão duro. Ele se encontra com Kazura, que suspeita que ele tenha ido à masmorra, já que seu corpo está dolorido. Mas ele nega, dizendo que começou a treinar como um fisiculturista, porque quer ganhar músculos, mas ela lhe diz que esse visual não combina com ele. Na escola, ele conta aos seus amigos que começou a caçar goblins, e eles ficam surpresos por ele ter conseguido derrotar um. Ele fica irritado por eles terem duvidado dele, mas menciona que agora tem mais confiança em suas habilidades, então vai explorar ainda mais a masmorra. Kaido continua caçando goblins e consegue chegar ao nível 10, mas fica surpreso com o quanto isso aumentou suas estatísticas. Ele adquire uma nova habilidade chamada Bênção dos Deuses, que é concedida àqueles amados pelos deuses e aumenta o bônus nas suas estatísticas sempre que ele sobe de nível, dependendo de quantos deuses o amam. Ele fica feliz por finalmente ter adquirido uma habilidade poderosa, e de repente começa a se curvar para Sylphie, pois acredita que a habilidade está ligada a ela. Ele pega a mão dela, dizendo que está feliz por tê-la conhecido, e ela também fica contente por ter um mestre que se preocupa com ela. Eles se deparam com um esqueleto brilhante, e Kaido acha que ele está afetado pela bênção dos deuses. Sylphie cria uma barreira, e o esqueleto tenta atacá-los, mas a barreira impede que ele os alcance. Kaido usa sua nova arma para atacar o esqueleto, mas parece que não causa nenhum dano, e ele fica surpreso com a durabilidade da criatura. Ele pede para Sylphie usar seu raio divino, então ela utiliza e consegue derrotar o esqueleto. No entanto, ele só deixa cair um núcleo, o que o decepciona, já que ele pensava que o esqueleto deixaria cair um item raro. Sylphie diz que está com fome, e Kaido percebe que o núcleo é vermelho, achando que pode ser raro, mas decide alimentá-la de qualquer maneira. Depois disso, Kaido pergunta a Izagaya sobre o valor do núcleo, mas fica chocado quando ela menciona que vale mais de 2 milhões de ienes. Ele percebe que está frustrado, ao lembrar que perdeu um núcleo vermelho, mas ela o encoraja a não desistir, dizendo que ele pode encontrar outro esqueleto brilhante. À noite, Kaido não consegue parar de pensar no dinheiro que perdeu, mas acha que Sylphie merece uma recompensa, já que ela tem o ajudado bastante. Ele sabe que antes de conhecê-la, ele não era ninguém, mas foi capaz de se tornar mais forte graças a ela. Ele sente que está pronto para entrar no 3º andar, mas se preocupa com a possibilidade de os monstros atacarem em grupos. No dia seguinte, ele diz a Sylphie que lutará sozinho por um tempo, o que a faz pensar que fez algo errado, perguntando se ele não precisa mais dela.
Mas Kaido acalma, explicando que está planejando entrar no terceiro andar, e não quer ficar totalmente dependente dela, pois deseja ficar mais forte. Ele diz que confia nela e a vê como uma irmã mais nova, em vez de uma serva, o que faz com que ela se sinta sortuda por tê-lo como mestre. De repente, um Goblin aparece, e ele pede a Sylphie que o deixe lidar com isso, mas acaba se ferindo. Kaido compra uma poção de Itsagaya, mas ela é incrivelmente cara, deixando-o sem dinheiro. Ele sabe que, para alcançar o terceiro andar, precisa de novos equipamentos e de estocar núcleos mágicos para Sylphie se alimentar. No dia seguinte, ele vai ao primeiro andar caçar slimes, e ao contar seu plano para os amigos, Kazura os ouve, mas ele consegue convencê-la de que estavam falando sobre outra coisa. Ele consegue coletar vários núcleos e se prepara para entrar no terceiro andar, quando Sylphie de repente sente a presença de um slime prateado. Ele o ataca com sua arma de spray, e o slime tenta fugir, mas Sylphie o mata com seu raio divino. O slime deixa cair um cartão de classe demoníaca, e Kaido fica em dúvida se deve usá-lo, mas sempre quis ter tanto um deus quanto um demônio ao seu lado. Então, ele decide usá-lo, e uma garota chamada Luceria aparece diante dele. Kaido fica decepcionado, pois ela não se parece em nada com a imagem no cartão, e Luceria acha que ele é muito burro para ser seu mestre. Sylphie fica com medo dela e se esconde atrás de Kaido, dizendo a Luceria para respeitar o mestre deles, mas Luceria explica que não lhes fará mal, apenas está se comportando como um demônio. Ela menciona que está com fome, mas Kaido diz que ela ainda não fez nada, e Sylphie sente a presença de outro slime por perto, então Luceria diz que ele pode alimentá-la depois que ela se livrar do slime. Ela invoca sua lança e lança uma bola de fogo, causando uma explosão massiva, mas Kaido pensa que esse tipo de poder é esperado dela, já que ela tem 130 pontos de batalha. Ele lhe dá um núcleo mágico deixado pelo slime, e ela o com, mas pede mais. Kaido se recusa, então ela invoca ovelhas, mas ele pede para que ela use seu sopro corrosivo, e Luceria fica irritada por ele querer que ela faça mais, mas ele promete dar outro núcleo. Eles encontram um Goblin, e Luceria usa seu sopro corrosivo, derretendo instantaneamente o Goblin, assustando todos com quão terrível foi o ataque. Ela come o núcleo e acha o mais delicioso do que o do slime, então quer ir mais fundo na masmorra. Mas Kaido impede, dizendo que precisa de novos equipamentos antes de entrar no terceiro andar, e acha que ela deve estar cansada. No entanto, ela ainda quer avançar mais, então Sylphie explica que ele só está dizendo isso porque se importa com ela, e Luceria decide esperar até o dia seguinte. No dia seguinte, eles vão para o terceiro andar, e Kaido revela que comprou uma besta cara, mas Luceria diz que a qualidade de uma arma não depende do seu preço. Eles veem dois cães infernais, e Kaido os atira com sua besta, mas erra, e os monstros começam a avançar. Sylphie cria uma barreira, enquanto Luceria os explode. Kaido lhe dá um dos núcleos como recompensa, mas Luceria quer os dois, já que derrotou os dois monstros. Kaido se recusa, prometendo dar mais núcleos após derrotarem outros inimigos, e Luceria o ameaça de mandá-lo para o inferno se ele estiver mentindo. Dois javalis selvagens os atacam, e Luceria tenta explodi-los, mas um deles consegue passar. Kaido decide cuidar dele, atira uma flecha que acerta o olho do javali, mas ele continua avançando. Kaido cai no chão em pânico, e Sylphie tenta ajudá-lo, mas ele atira outra flecha, acertando a cabeça do javali e o matando. Sylphie o elogia, e Luceria comenta que ele caiu porque entrou em pânico, mas Kaido diz que apenas tropeçou. Depois disso, Kaido percebe que não conseguiu ganhar dinheiro, porque Luceria ficava pedindo seus núcleos. Ele ouve um grupo de garotas comentando sobre alcançar o sexto andar formando um grupo, e se pergunta se ele também será capaz de chegar lá com Sylphie e Luceria. Na escola, os amigos de Kaido se perguntam por que ele está tão feliz, já que estão preocupados em encontrar uma universidade, mas ele não deu a mínima para isso. Kazura os ouve e pergunta em qual universidade ele pretende entrar, e ele diz que ainda quer estar na mesma escola que ela. Na masmorra, vemos Kaido caçando monstros, e quando Luceria come todos os núcleos, ele pergunta a Sylphie se algo está incomodando, mas ela diz que está tudo bem. Em casa, Kaido assiste a um filme que o faz pensar que Sylphie e Luceria vão brigar entre si, então ele precisa fazer algo para impedi-las. No dia seguinte, Kazura percebe que Kaido não dormiu na noite anterior, e pergunta o que o está preocupando. Ele não pode contar a ela seu verdadeiro problema, então menciona que seus amigos conhecem duas garotas com personalidades opostas, e parece que a garota boazinha não gosta da outra. Ele pede o conselho dela sobre como fazer as duas gostarem uma da outra, e ela sugere que ele pergunte à garota legal como ela se sente. No dungeon, Kaido chama Sylphie e pergunta se ela odeia Luceria. Sylphie explica que estava assustada com Luceria no início, mas agora aprendeu a gostar dela. Kaido percebe que algo está incomodando Sylphie, pois ela tem agido de maneira estranha ultimamente, e quer que ela seja aberta com ele, pois ela é importante para ele. Então, Sylphie revela que o que a irrita é o fato de Kaido ter sido gentil com Luceria e que ela gostaria que ele a tratasse da mesma forma. Ela menciona que ele tem dado mais núcleos mágicos para Luceria comer e que, desde a chegada dela, ele não tem conversado muito com Sylphie. Kaido a tranquiliza, dizendo que vai trabalhar nisso.
Enquanto continuam sua jornada, Kaido elogia Sylphie, mas isso deixa Luceria com ciúmes, e ela pede para ser elogiada também. Eles encontram um javali selvagem, e Sylphie sobe de nível após derrotá-lo, ficando feliz e acreditando a vitória a Kaido. 3 Elionos estão prestes a atacá-los, e Kaido pede para Sylphie cuidar deles, pois quer ver o quanto ela ficou mais forte. Ela usa sua eletricidade divina e Kaido fica impressionado ao ver que ela consegue derrotar todos eles em um instante. Um javali selvagem os ataca, e Sylphie protege todos com Barrier, e Kaido percebe que a barreira dura mais do que antes. Luceria está prestes a finalizar o javali, mas Kaido quer fazer isso sozinho e atira uma flecha. Ele dá 2 núcleos mágicos para Sylphie, e nada para Luceria, já que ela não fez nada na luta. Mas Sylphie pede mais núcleos, pois ainda está com fome. Kaido percebe que o apetite dela aumentou com o nível e, ao ir atrás de Zagaya, ela comenta que ele está trazendo menos núcleos. Kaido volta ao primeiro andar para caçar Slimes, e Luceria quer ajudar, mas ele a impede, dizendo que se eles ajudarem, ele não terá núcleos para vender. Luceria responde que ele não deveria tê-los invocado se não os deixasse fazer nada, mas Sylphie menciona que estão lá para apoiá-lo. Ele diz que o apoio delas o encoraja, então Luceria decide torcer por ele. Hit Zagaya se surpreende ao ver que Kaido está trazendo núcleos de slime novamente, pois achava que ele já teria ido para o 4º andar. Mas Kaido sabe que seu equipamento é muito fraco para o 4º andar, então ele procura por armaduras e armas online, mas quando encontra uma armadura que gosta, fica chocado com o preço exorbitante. No dia seguinte, eles encontram um slime especial, e Kaido diz que precisam derrotá-lo a qualquer custo, então Sylphie e Luceria o obliteram com seus feitiços. Ele acha que receberá outro cartão de servente, mas fica surpreso ao encontrar um orbe mágico. Ele fica empolgado, pois isso permitirá que ele realize seu sonho de se tornar um mago, então decide usá-lo. Ele quebra o orbe e adquire um novo feitiço de água, e quer testá-lo no Yovou. Ele pede para Sylphie criar uma barreira ao redor deles e pede para Luceria interferir se ele não conseguir derrotar o Elion. Ele lança uma bola d'água e consegue acertar em cheio, mas não causa dano algum. O Elion avança em direção a eles, e Luceria o derrota, mas Kaido fica desapontado com a fraqueza de seu novo feitiço, pensando que deveria ter vendido o orbe mágico. À noite, Kaido se encontra com Kusura e a agradece pelo conselho, pois conseguiu resolver o problema entre as 2 garotas. Ela percebe que ele estava pedindo por motivos egoístas, mas ele garante que foi por suas amigas. Ela decide encerrar o dia, mas Kaido sente que algo está errado com ela, se perguntando se ela está com ciúmes por ele ter outra garota em sua vida, mas acha que isso é impossível. Kaido volta ao dungeon, onde trabalha para melhorar sua bola d'água e aprende a transformar sua forma, mas acaba se exaurindo e desmaia. Ao sair do dungeon, ele esbarra em uma garota chamada Ari, que percebe que ele está exausto e diz para ele ter mais cuidado. Ele se desculpa por esbarrar nela e vai embora, enquanto ela percebe que ele tem treinado muito. Acompanhe Miku, que acha que ele é esquisito, mas sua amiga Ikari acha que elas devem trabalhar tão duro quanto ele, então decidem caçar o máximo de monstros que puderem. Vemos Kaido em sua sala de aula, enquanto a professora o repreende por estar dormindo durante a aula, e ele diz a ela que vai treinar bastante, fazendo todos rirem dele. Os amigos perguntam por que ele está treinando, e ele responde que está tentando melhorar sua bola d'água, pensando que será útil durante suas taxas. Mas Kazura o escuta, perguntando se ele tem treinado no dungeon. Ele nega, dizendo a ela que está tentando aprender a dançar, e ela aconselha que ele cuide de si mesmo. Kaido usa sua bola d'água em um Goblin, empurrando-a para a boca do Goblin, que acaba se afogando, mas ele percebe que está preso no nível 11, porque não está ganhando experiência suficiente dos monstros no 3º andar, então pensa em descer mais fundo no dungeon. No dia seguinte, vemos Kaido usando a armadura cara que viu online, mas Luceria diz que ele parece um perdedor. Ele explica que protege seu corpo, mas o material é fino, então ele ainda sente dor quando é atingido. Ele acrescenta que comprou uma pulseira que aumenta a eficácia de seus feitiços, pensando que isso tornará sua bola d'água mais forte, mas revela que ainda não a testou. Eles chegam ao 4º andar, mas Sylphie sente a presença de um monstro perigoso, e uma gigantesca barata aparece. As garotas entram em pânico e começam a disparar seus feitiços, enquanto Kaido explica que o 4º andar está cheio de baratas, mas percebe que elas o deixaram para trás. Vemos elas no 5º andar, e Kaido consegue alcançá-las, enquanto Sylphie diz que estavam com medo. Ela se desculpa por ter se adiantado, mas ele lhe diz que não está bravo, afirmando que conseguiram limpar o 4º andar em um instante. Ele revela que coletou os núcleos das baratas e as alimenta, mas elas não gostam, achando que o gosto é terrível. Eles decidem explorar o 5º andar e ele vê monstros feitos de areia e lama, então começa a atirar neles, mas percebe que seus ataques não estão funcionando porque eles são imunes a danos físicos. Então, ele pede ajuda a Luceria, que usa seu fogo do inferno para queimá-los, enquanto ele percebe que precisa contar com as garotas para derrotar os monstros naquele andar. Eles avançam mais fundo na masmorra, mas Sylphie menciona que sente algo atrás de uma parede, então a destrói e eles percebem que é uma passagem secreta. Eles decidem investigar, enquanto Kaido diz às garotas para terem cuidado, achando que o lugar é perigoso.
Mas Luceria ativa uma armadilha e uma flecha o atinge, fazendo-se contorcer de dor. Depois que ele se recupera, eles continuam a jornada e avistam uma porta massiva no final da passagem, enquanto Sylphie menciona que sente uma presença poderosa dentro. Ele não consegue abri-la, achando que precisam de um item para entrar, mas Sylphie usa seu relâmpago divino, abrindo um buraco na porta, e eles entram na sala, onde encontram dois monstros-chefes. Decidem derrotar o ogro primeiro, então as garotas o atacam com seus feitiços, mas percebem que ele é imune à magia, e ele se lança contra eles, então Sylphie protege todos com sua barreira. Ele ordena a Luceria que cuide do slime, enquanto começa a atirar no ogro, percebendo que ele é vulnerável a ataques físicos. Ele fica sem flechas e percebe que Luceria está lutando, pois o slime também é imune à magia. Então, ele usa sua bola de água, mas ela de repente se transforma em gelo, enquanto percebe que seu bracelete aumentou sua magia. Ele lança a bola de água no ogro e percebe que está funcionando, mas ele só tem 3 disparos restantes, pois está ficando sem mana. Assim, ele transforma as bolas de água em espinhos e mira na cabeça do ogro, conseguindo derrotá-lo. O slime está prestes a atingir Luceria, mas ele a protege, tentando pará-lo, mas seu escudo começa a derreter. Sylphie usa sua lança divina, fazendo um buraco no slime, mas eles percebem que ele ainda está vivo, então ele considera recuar, mas se lembra do capitão Katsuragi, pensando que não pode se tornar um herói se fugir. Assim, ele avança e começa a atacá-lo com seu spray, enquanto Sylphie o protege com sua barreira. Ele saca suas pistolas de spray e continua pulverizando até que a vida do slime chegue a 0. O slime desaparece, então as garotas celebram, mas percebem que ele está ferido, então ele bebe uma poção para se curar. Luceria sobe de nível e ele percebe que alcançou o nível 15, então pensa que pode acompanhar os outros exploradores. Ele verifica os itens deixados pelos monstros e vê um núcleo vermelho, junto com uma espada mágica, que ele percebe ser um item raro, mas se pergunta por que parece uma faca de cozinha. Ele tenta vender o núcleo vermelho, mas uma garota se pergunta onde ele o encontrou, então ele lhe conta sobre a masmorra escondida, e ela decide enviar alguém para investigá-la. Ela revela que ele encontrou um núcleo mágico especial, e seu valor é desconhecido, mas ela concorda em comprá-lo por um preço alto. Ela o convida para participar de um evento que está por vir, dizendo que os exploradores formarão grupos para investigar o 7º andar, e ele concorda em participar. Kaido retorna à sua sala de aula, onde se gaba para os amigos, dizendo que está prestes a limpar o 6º andar, para que possa participar do evento, afirmando que está animado para formar um grupo com outros exploradores. Kazura pergunta se eles estão falando sobre uma festa de dança, então eles a convencem de que ele está planejando participar de uma, e ela diz que também quer se juntar. Kaido participa do evento, percebendo que inúmeros aventureiros decidiram participar, e encontra o grupo de Ari, se perguntando se eles vão formar seu grupo. Em uma cena de flashback, vemos que Kazura é filha do capitão Katsuragi, enquanto ela o despede. Ele promete voltar cedo, dizendo que terão jantar juntos, e ela aguarda ansiosamente seu retorno. De volta ao presente, Kazura acorda em seu quarto e sai para a escola, perguntando-se se Kaido está treinando novamente. Os exploradores fazem fila para o evento, e vemos Kaido com o grupo de Ari, enquanto o portal de transferência é ativado, enviando-os para o 6º andar. Ele fica feliz que todos conseguiram, revelando que estava nervoso, pois não costuma usar portais de transferência, e as garotas dizem que não são tão diferentes, afirmando que estavam preocupadas que algo pudesse dar errado. Um homem os aponta para o 7º andar, dizendo que o evento está agendado para 3 horas, e eles veem uma loja de conveniência, então decidem comprar tudo o que precisam. Miku percebe que a mochila de Kaido está cheia, e ele se pergunta como as garotas conseguem carregar seus itens, então elas lhe mostram suas mochilas mágicas, mas ele não consegue acreditar que todas têm isso, sabendo que é incrivelmente caro. Então, elas revelam que seus pais compraram para elas, e ele percebe que elas vêm de famílias ricas. Ari menciona que ele parece estar bem equipado, e ele explica que trabalhou duro para comprar tudo o que precisa, mas Miku diz que seu traje parece estranho, e Ari diz a ela que está sendo rude. Eles chegam ao 7º andar, e Miku revela que o lugar está cheio de golems, e logo eles encontram um grupo de guardiões. O líder do grupo os cumprimenta, sabendo que vão participar do evento, e deseja boa sorte a todos. Ikari comenta que os guardiões mantêm a masmorra limpa e fica feliz por eles estarem fazendo seu trabalho. Kaido pergunta a todos sobre seus níveis, dizendo que está no nível 16, e Ari revela que está 2 níveis acima dele. Suas amigas ainda estão no nível 15, mas Miku explica que Ikari possui uma quantidade incrível de mana. De repente, um golem de pedra aparece, e Ari avança, conseguindo dominá-lo e cortá-lo ao meio. Kaido fica impressionado, mas logo um golem de bronze se aproxima. Ikari usa um feitiço chamado Onda de Terra para imobilizá-lo, enquanto Miku invoca seus servos Nat, que começa a arranhar o golem. Ikari lança uma bola de fogo, queimando o golem, e Ari dá o golpe final, reduzindo sua vida a 0. Kaido elogia as garotas, mas um golem de ferro surge atrás delas, se preparando para esmagar Ikari. Ari a protege, atacando o golem com toda sua força, mas percebe que a armadura dele é muito resistente. Ikari lança sua bola de fogo, mas o golem resiste.
Miku ordena que Snat lute, mas seus ataques não funcionam, e ele acaba sendo atingido. Kaido pensa em invocar Sylphie e Laziria, mas acaba derrubando sua espada mágica. Ele relembra que, ao estudá-la, descobriu que a espada inflige o dano que ele imagina quando atinge um alvo. Ele decide usá-la para derrotar o Golem e pede que Ikari use sua onda de terra. Quando o feitiço é lançado, Kaido corre até o Golem e o apunhala por trás. Ele imagina que a espada tem o poder de despedaçá-lo, e, de repente, o Golem desaparece, enquanto Kaido percebe que conseguiu derrotá-lo. Após o evento, Kaido está com as garotas, que ficam impressionadas por ele ter derrotado o Golem com sua espada mágica. Ele conta a elas sobre as habilidades da espada, dizendo que a adquiriu ao derrotar um monstro. Ele também elogia Snat, dizendo a Miku que nunca viu nada como ele em filmes. Miku revela que servos não aparecem em câmeras, e Kaido pensa que isso explica porque a guilda não sabe sobre Sylphie e Laziria. Ele pergunta se Miku mantém Snat em segredo, mas ela explica que o conseguiu em um leilão e o registrou na guilda, então todos sabem sobre ele. Ari pergunta a Kaido se ele quer se juntar ao grupo delas novamente, já que planejam alcançar o próximo portal de transferência, localizado no 11º andar. Kaido acha que não é bom o suficiente para se juntar a elas, pois acredita que não tem nada de especial. No entanto, as garotas dizem que isso não importa, porque gostam de tê-lo por perto, e perguntam se ele tem outro grupo de exploradores. Kaido responde que não está trabalhando com outros exploradores, mas tem um deus e um demônio ao seu lado, deixando as garotas sem entender nada. Ele pensa em manter seus servos em segredo, com medo de que todos o considerem estranho, já que eles parecem tão jovens. Kaido explica que precisa de tempo para pensar sobre se juntar a elas, pois precisa falar com alguém antes de tomar a decisão, e as garotas entendem que sua situação é complicada. Ari então diz para ele levar o tempo que precisar. Em seguida, Kaido coloca suas lentes de contato, que permitem ver as estatísticas de tudo ao redor, e retorna à masmorra, onde invoca Sylphie e Laziria. Elas parecem chateadas porque ele não as invocou no horário habitual, mas ele explica que estava com a agenda cheia. Ele conta a elas sobre o grupo de Ari, mas as duas dizem que ele não precisa se juntar a elas, pois já as tem. Vemos Kaido com Kazura, que pergunta se ele está livre no sábado, pois ela quer fazer compras com ele, e ele concorda em passar o tempo com ela. Kazura encontra sua amiga, e as duas começam a caminhar juntas. Enquanto isso, Shinji e Ayako parabenizam Kaido por conseguir um encontro com Kazura, mas ele explica que eles só vão fazer compras juntos. Seus amigos perguntam sobre o evento, e Kaido conta que se juntou a um grupo com 3 garotas, que têm mais ou menos a mesma idade que ele. Eles acham que ser explorador é incrível e cogitam retornar à masmorra. Kaido e Kazura estão em um shopping quando veem um anúncio sobre núcleos mágicos. Kazura percebe que Kaido está prestando atenção no anúncio, então ela pensa que ele está interessado em masmorras, mas o avisa para não pensar nisso durante o dia de compras. Ela pergunta sobre a última vez que saíram juntos, e Kaido se lembra de que se divertiram muito com o pai dela quando eram crianças. Kazura experimenta algumas roupas que quer comprar e pede a opinião de Kaido, mas ele apenas diz que ela está linda em todas. Ela então pergunta qual ele gostou mais, e ele escolhe a que ela está vestindo no momento, então Kazura decide comprá-la. Depois, eles saem para passear, e ela menciona que gostaria de andar de barco. Kaido concorda, mas percebe que estão rodeados por casais em encontros, o que o faz pensar que eles também estão em um encontro, embora ache que Kazura nunca o convidaria para sair dessa maneira. Ela então repara que o corpo dele parece estar melhorando, achando que é por causa dos treinos, e menciona que está se divertindo muito. Mais tarde naquele dia, eles veem o mesmo anúncio em uma estação de trem, e Kaido observa enquanto Kazura vê uma mãe com seu bebê. Ela diz que quer ir a algum lugar antes de voltar para casa. Eles seguem para a guilda, onde ela sabe que a masmorra está próxima, pensando que seu pai ainda pode estar lá dentro. Ela se lembra do dia em que seu pai prometeu ter um jantar com ela, mas revela que ele nunca voltou, se perguntando por que as pessoas vão para a masmorra. Kazura diz a Kaido que se divertiu com ele, mas acha que é hora de encerrar o dia. Ela começa a se afastar, enquanto Kaido menciona que quer se tornar um herói como o pai dela. Ela ouve e Kaido finge que não disse nada. Vemos Kaido de volta à masmorra, onde ele tenta combinar sua bola de água com sua espada, criando uma lâmina congelada, e derrota um golem. Kaido acha isso legal, mas Luceria percebe que ele está tentando impressionar as garotas, e Kaido se surpreende que ela possa notar. Sylphie se pergunta se ele realmente planeja se juntar ao outro grupo, questionando se ele não está feliz com elas. Luceria também fica chateada por ele estar alimentando elas menos, e Kaido concorda em não se juntar ao outro grupo. Porém, Sylphie muda de ideia e decide apoiá-lo, perguntando por que ele quer se juntar a outro grupo. Kaido menciona que eles são muito fortes, então ele deseja se juntar ao outro grupo para melhorar suas habilidades. Ele aprecia o esforço dela e menciona que só se juntará ao outro grupo nos finais de semana. De volta a casa, Kaido fica nervoso pensando em ligar para Ari, mas de repente recebe uma ligação de Kazura. Ele se pergunta o que ela quer, mas pergunta se ela sabe alguma maneira de deixar uma pessoa menos nervosa, dizendo que Shinji estava nervoso sobre ligar para uma garota, e ele queria ajudá-lo.
Kazura conta a ele sobre uma vez em que estava nervosa com uma apresentação, mas seu pai a cutucou e a fez sorrir, o que a ajudou a ficar menos nervosa. Kaido decide tentar, mencionando que parece ter ajudado, mas Kazura percebe que o conselho era para ele conversar com outra garota e deseja boa noite, revelando que queria convidá-lo para sair, mas ficou com ciúmes. Vemos Ari treinando, e Kaido consegue ligar para ela, dizendo que pode se juntar ao grupo, mas apenas nos finais de semana. Ari menciona que está tudo bem, pois todos vão à escola durante a semana e só vão à masmorra no fim de semana de qualquer maneira. Vemos o grupo na masmorra, e Kaido instrui Ikari a usar sua onda de terra e Miku a invocar Snat para distrair os golems. Ele usa sua espada mágica, derrubando 2 golems, e as garotas acabam com os restantes. Elas ficam impressionadas com sua nova habilidade, e Ari nota que suas instruções também foram precisas, indicando que ele não costuma explorar sozinho. De repente, o estômago de Kaido ronca, então decidem parar para almoçar. Kaido fica espantado com o quão requintado é o almoço, percebendo que elas estão em outro nível. No dia seguinte, eles decidem ir ao 8º andar, e vemos Kaido usando um colete salva-vidas. Ari se pergunta se ele não sabe nadar, mas ele explica que no 8º andar há monstros aquáticos e áreas submersas, então ele está apenas se preparando, observando que o colete também tem resistência mágica. O grupo segue Snat, que detecta um inimigo à frente. Um axolote aparece, cuspindo ácido em Kaido e destruindo seu colete. Ele não pode acreditar que foi embora e desvia do próximo ataque, mas Miku o elimina com sua besta. O grupo encontra outros monstros, e Kaido é capturado por um polvo. Ele é arremessado para a água e entra em pânico, mas Ari lhe diz que ele pode simplesmente ficar em pé. As garotas percebem que ele realmente não sabe nadar. O grupo se depara com um cardume de peixes, e enquanto eles os derrotam, a arma de Kaido fica sem munição. Então, ele copia a arma de Ari com sua habilidade e começa a cortar os peixes. Eles conseguem matar todos, mas Kaido fica sem mana e desmaia. Quando ele acorda, vê que está no colo de Ari e rapidamente se levanta. Ele percebe que sua mana se recuperou, e Ari menciona que usou uma poção mágica nele. Ele se desculpa, pensando que deve ter sido Kara, mas ela não se importa, já que estão em um grupo e devem se ajudar, e Miku menciona que conseguiram muitos núcleos dos peixes de qualquer forma. De repente, Snat percebe algo se aproximando, e um enorme boss dinossauro aparece. Kaido diz para o grupo recuar, e eles correm, mas o monstro os persegue. Há pedras bloqueando a saída, então Kaido diz que eles precisarão lutar. Ele dá instruções sobre como atacar, mas quando eles seguem suas orientações, seus ataques não têm efeito. Kaido consegue apunhalá-lo com sua espada, mas sabe que não está causando dano suficiente. Enquanto ele o distrai, Ari corre pelas costas do monstro e o apunhala na cabeça, mas não é suficiente e acaba sendo arremessada. Kaido corre até ela, mas ela diz que está bem, pois vai se tornar uma heroína. Ele percebe que a situação está crítica e pensa em invocar Sylphie e Lyceria. O monstro se prepara para atacar as outras 2 garotas, então ele ativa suas cartas, e Sylphie e Lyceria aparecem. Kaido se desculpa por invocá-las em tão pouco tempo, mas diz a elas que precisam derrotar o boss, e ambas usam seus feitiços, conseguindo eliminá-lo. Kaido agradece a elas pela ajuda, e Lyceria fica com ciúmes de ele estar com as outras garotas. Mikas, de repente, abraça Sylphie, achando-a fofa, e Ikari se apega a Lyceria. Kaido pede desculpas por mantê-las em segredo, e Mika sugere que tomem um banho juntos para celebrar seu vínculo. Então, eles vão ao banheiro, e Ari fica impressionada ao descobrir que Kaido tem tanto um anjo quanto um demônio como seus servos. As meninas se acomodam juntas, enquanto Kaido se vê sozinho com Snat. Depois disso, Ikari e Miku vão para casa e Kaido fica com Ari. Ele se questiona sobre o desejo dela de se tornar uma heroína, e ela menciona que sonha em ser uma heroína desde criança. Vemos um flashback dela perguntando ao pai por que precisamos ser fortes, e ele responde que é para proteger as pessoas que amamos, aqueles que conseguem fazer isso são heróis. Isso sempre foi o que ela quis e também é a razão pela qual se tornou uma exploradora de masmorras. Ela menciona que sua universidade terá um fim de semana aberto e o convida para conferir. Ele conta aos amigos sobre isso, mas eles sugerem que ele deve ir com Kazura. Ele acha isso impossível, mas Kazura e uma amiga ouvem a conversa, então ele se força a convidá-la para ir com ele à Oka University. Ela fica feliz por ele estar pensando em ir para a mesma universidade, então concorda em ir com ele, e os outros dizem que estão ocupados, dando assim tempo a eles para ficarem a sós. O fim de semana chega, e Kaido fica surpreso ao ver Kazura vestindo a nova roupa que ele escolheu. Eles pegam um trem para Oka University, e Kazura pede a Kaido para se sentar mais perto, agradecendo-o por convidá-la para o evento. Ele sabe que ela sempre quis visitar o campus, mas está feliz por ela estar lá com ele, e nota que parecem estar em um encontro, embora ache que ela não tem sentimentos por ele. Ela diz que está animada para ver a universidade, mas seus amigos interrompem, e ele se pergunta o que estão fazendo ali, pois sabe que eles estão interessados em outras escolas. Eles explicam que querem ver o evento e prometem não atrapalhar.
Ele vê um anúncio sobre exploradores, e ela pergunta se ele está desapontado por não estar na masmorra, mas ele explica que está feliz por passar tempo com ela, prometendo esquecer a masmorra por aquele dia. Ao chegarem à academia, os amigos de Kaido acham tudo incrível. Enquanto exploram o campus, Kazura conta a Kaido sobre as cerejeiras, dizendo que caminharão sob as flores de cerejeira quando se matricularem lá. Ele imagina ter um momento bonito com ela, enquanto ela percebe que ele está agindo de maneira estranha, e ele observa que é cedo demais para sonhar acordado, já que ainda precisa trabalhar na melhoria de suas notas. Eles chegam à área de recepção, onde conhecem Ari, que pergunta sobre os amigos de Kaido, e eles rapidamente se apresentam. Ela se pergunta se Kazura é a namorada de Kaido, e ele explica que são apenas amigos, e Ari lhes diz para se sentirem à vontade para olhar ao redor, prometendo dar-lhes um tour mais tarde. Eles se afastam, enquanto Ari menciona que Kazura é apenas uma amiga, mas se pergunta por que se sente aliviada. Os amigos de Kaido o questionam sobre Ari, então ele explica que se conheceram na masmorra e que ela é quem lhe contou sobre o evento. Mas Kazura parece chateada, percebendo que Ari é a razão pela qual ele decidiu visitar o campus, e ela lembra ele sobre a promessa de esquecer as masmorras. Mas seus amigos o puxam, dizendo que vão buscar flores e perguntam se ele formou um grupo com Ari, e a inveja dele se torna evidente. Eles visitam o auditório, que é enorme, e veem o quadro digital, enquanto Kazura menciona que os alunos podem assistir às aulas usando seus tablets. Kaido vê um desfibrilador e está prestes a mencionar que se parece com os que estão na masmorra, mas seus amigos o interrompem, chamando-o de idiota. Eles conferem as outras instalações, percebendo que tudo parece perfeito, mas os amigos de Kaido acham que não conseguirão se matricular lá, porque suas notas não são boas o suficiente. Ele sabe que também é um aluno abaixo da média, então pensa em estudar duro, porque quer estar na mesma escola que Kazura. Mas seus amigos perguntam como ele vai pagar a taxa de matrícula, sabendo que é extremamente cara, e ele está prestes a mencionar que vai explorar a masmorra, mas percebe que Kazura está ouvindo, então explica que vai conseguir um emprego de meio período. Ele começa a sonhar em ter outro momento bonito com ela, mas é interrompido por Akari e Miku, e ele as apresenta aos amigos. Kazura se pergunta como ele conheceu as garotas, então ele pensa em inventar uma desculpa, sabendo que não pode contar a verdade, mas elas dizem a ela que o conheceram na masmorra. Ela fica chateada e eles perguntam por que ele parece pálido, mas Ari chega, convidando todos para almoçar no refeitório. Eles estão prestes a comer juntos, e os amigos de Kaido acham que a comida parece incrível, mas Ari diz que é barata e que podem até reabastecer suas bebidas gratuitamente. Eles começam a comer, percebendo que está delicioso, e todos acham que a Oka Academy é a melhor. Após a refeição, Kazura sai com Kaido para pegar bebidas para todos, e Ayako pergunta às garotas se elas conhecem um explorador chamado Onigava. Então elas explicam que não gostam dele, achando muito rígido como instrutor, e Ayako começa a imitá-lo, enquanto as garotas acham isso divertido. Elas percebem que os meninos também são exploradores, e Ayako explica que são licenciados, mas pararam de explorar a masmorra. Ele conta que costumavam dormir durante as aulas, então perderam as lições importantes, e menciona que usou uma poção durante uma de suas aulas. Mas não funcionou, porque os itens perdem sua eficácia se o usuário estiver a mais de 3 km de distância da masmorra. Ari explica que o parque da masmorra foi construído em um raio de 3 km ao redor da entrada, para que os exploradores possam pesquisar itens dentro da área. Ela menciona que eles precisam seguir várias regras enquanto estão dentro do parque, e os meninos acham que é um ótimo lugar para se divertir. Mas Kaido de repente retorna com Kazura e eles distribuem as bebidas, mas ela se pergunta por que eles gostam de ir à masmorra. Depois disso, eles visitam a piscina, enquanto Kaido se lembra de que Kazura o salvou quando ele quase se afogou e o protegeu de um cachorro de rua. Ikari menciona que se sente estranha, dizendo que nunca se sentiu assim antes, e Mika acha que tem algo a ver com Kaido. Eles seguem para o campo de futebol, mas Ikari não consegue parar de olhar para Kaido e perde o equilíbrio, mas Kaido a pega, perguntando se ela está bem. Ela o agradece por salvá-la, enquanto os outros comentam que seus movimentos são impressionantes, mas Mika pergunta quanto tempo ele vai segurá-la. Então, ele a coloca no chão, enquanto Mika pergunta se ela está bem, mas ela não responde. Uma bola de repente voa em direção a Miku, mas Kaido a chuta para longe, e ela cai no gol, fazendo com que todos o considerem incrível. Ari convida todos para o dojo, mas se pergunta por que o fez, e demonstra suas habilidades. Todos aplaudem, mas ela percebe que está apaixonada por Kaido. Antes de se separarem, eles trocam números, e Ari diz para entrarem em contato com ela se tiverem dúvidas sobre a academia. Ela fica feliz por terem conseguido passar um tempo juntos, e Kaido aguarda ansiosamente para ver as meninas novamente, e eles se despedem. Vemos Kaido e seus amigos pegando o trem, e Ayako pergunta a Shinji qual garota ele gosta, mas ele explica que não consegue escolher, porque gosta de todas as três. Ayako acha que eles deveriam explorar a masmorra novamente, para que possam conhecer garotas, e pergunta a opinião de Kazura, mas ela apenas diz que façam o que quiserem. Naquela noite, vemos Kaido com Kazura, e ele lhe diz que vai estudar muito, para que possam ir juntos para a Oka Academy. Mas ela pergunta se ele gosta de alguém do grupo de Ari, e ele explica que elas não são seu tipo,
e revela que gosta de alguém, mas não quer dizer quem é. Ela pergunta por que ele continua chamando todos pelo primeiro nome, enquanto ele só a chama pelo sobrenome. Então ele se pergunta se há algo errado, mas ela vai para casa, dizendo que não é nada. Vemos Kaido tomando banho, enquanto se pergunta por que Kazura parece estar chateada, e percebe que ela está com ciúmes, mas pensa que é impossível, acreditando que ela não gosta dele. Ele se lembra de Sofia em Laziria, percebendo que não a convocou, então pensa que elas ficarão bravas, e se pergunta o que deve dizer a elas quando as encontrar novamente. No dia seguinte, Kaido oferece a ela seu curso de magia, mas Laziria o lembra de que ele as abandonou, então ele explica que teve que participar de um evento escolar, e se oferece para dar a cada uma 3 núcleos. Mas elas acham que isso não é suficiente e dizem que querem 200 núcleos, mas um slime raro aparece atrás delas, então ele diz para atacá-lo. Laziria o ataca com seu feitiço, e ele decide dar a cada uma 10 núcleos, então elas o perdoam, dizendo para ele não abandoná-las na próxima vez. Ele vê um item deixado pelo slime, então verifica suas estatísticas e percebe que permite que ele use um poder invisível. Ele decide experimentar, mas nada acontece, pensando que é porque o poder é invisível, então ele atinge a água e vê o impacto, mas acha que é muito fraco para usar contra monstros. Então, ele decide combiná-lo com sua espada mágica, e consegue separar a água, percebendo que pode usá-la para controlar seu feitiço de olhos. O grupo de Laziria aparece, e ele diz a ela que quer ir para a universidade, mas acha que suas notas não são boas o suficiente. Então, ela se oferece para ser sua tutora, mas ele pergunta se Kazura pode se juntar a eles, e ela permite, enquanto suas amigas dizem que também vão se juntar. Mas suas servas parecem estar com ciúmes, então ele lhes dá mais núcleos para animá-las, e as meninas acham que elas são fofas. Eles chegam ao 9º andar, enquanto Sylph menciona que sente um monstro poderoso à frente, então Kina se pergunta o que devem fazer, porque não há como contornar isso. Eles decidem enfrentá-lo, e Ari menciona que devem recuar se não conseguirem derrotá-lo. Eles veem um enorme monstro, e Laziria o reconhece como um Orthrus, mas se perguntam o que ele está fazendo ali, porque não deveria aparecer no 9º andar. Kaido sugere recuar, mas ele de repente avança, então Sylph protege todos com sua barreira, enquanto Ari e Miku se preparam com suas armas mágicas. Ikari usa sua onda da terra para imobilizar o Orthrus, enquanto Laziria o queima com seu feitiço, mas não funciona, e ele começa a soltar fogo. Laziria usa seu hálito corrosivo, e Miku ordena que Snata ataque, mas Kaido percebe que eles não estão causando dano suficiente, então decide distraí-lo, enquanto ordena que Laziria queime seu estômago. Ela corre até ele e o atinge com seu fogo do inferno. Ele ordena que Sylph use sua lança divina, então ela avança, enquanto Laziria o queima novamente. Mas o monstro continua lutando, e está prestes a soltar fogo novamente, então Kaido interrompe usando sua bola de água, enquanto todos atacam com tudo que tem, e conseguem derrotá-lo. Então, eles celebram, e Miku sugere fazer uma pausa, porque já estão exaustos, mas Sylph de repente sente outra presença poderosa, e uma voz diz que eles apenas derrotaram seu cachorro. Um demônio chamado Belia aparece, enquanto todos percebem que ele foi quem controlou o Orthrus, e ele os desafia para uma luta, dizendo que não os deixará escapar. Ele os ataca com sua magia negra, mas Sylph usa sua barreira para bloquear, e ele ataca com sua espada, enquanto Kaido percebe que ele é incrivelmente rápido. Eles começam a atacá-lo, mas seus golpes não têm efeito, e Laziria acha que a magia de Sylph funcionará contra ele, mas Kaido pensa que eles precisam da barreira dela para sobreviver. Ari diz a ele que eles vão ficar bem, dizendo que ela consegue acompanhar os movimentos de Belia, então ele diz a Sylph para remover sua barreira, e ela ataca junto com Laziria, mas ainda assim não funciona. Sylph avança em direção a Kaido, mas Ari o impede, então ele a empurra para trás e ataca Kaido, que usa sua espada mágica para se defender, quebrando a arma de Belia. Ele fica furioso, porque o Duque lhe deu sua espada, e começa a socar Kaido, lançando-o contra a parede. Ele então bebe uma poção, enquanto os outros continuam atacando Belia, e Kaido elabora um plano, dizendo a Miku para distraí-lo. Assim, ela começa a atirar nele, enquanto Kaido aparece por trás e o esfaqueia com sua espada. Belia cai no chão, e Kaido se pergunta se acabou, mas ele se levanta e cura suas feridas. Kaido menciona que isso é injusto, porque monstros geralmente não se curam. Ele acerta Kaido, derrubando-o e se preparando para terminar o serviço, mas as garotas o protegem, embora Belia as derrote instantaneamente. Sylph avança com sua lança divina, mas ele arremessa para longe, e Laziria diz a Kaido para fugir enquanto tenta deter Belia. Mas ele a empurra de volta, e Kaido observa que não pode abandonar todos, então pensa em uma maneira de derrotar Belia. Ele percebe que Laziria possui uma habilidade chamada Beleza da Ganância, que aumenta temporariamente suas estatísticas consumindo a saúde de um alvo. Então, ele diz a ela para usá-la, mas ela explica que precisa consumir a força vital dele enquanto a habilidade está ativa, e ele pode acabar morrendo, mas ele não se importa, dizendo que confia nela. Ela ativa sua habilidade e se transforma em sua forma adulta, revelando que restaurou seus níveis, mas ainda não atingiu todo o seu poder. Belia lança sua magia sombria, mas não funciona, e ela explica que ele está longe de seu nível, pois ela é um demônio da classe Vical.
Ele não consegue acreditar quão poderosa ela é, perguntando o que ela está fazendo ali, mas ela responde que vai puni-lo por machucar seus companheiros. Ela lança seu feitiço de matador de deuses, que o sobrecarrega completamente, e seu corpo desaparece, enquanto Kaido percebe que tudo acabou. Mas ele começa a se sentir mal, dizendo a ela que está prestes a morrer, então súplica que ela desative sua habilidade, mas ela pergunta se ele gosta de sua forma adulta, prometendo obedecê-lo após ele responder sua pergunta. Assim, ele diz que ela está incrível, e promete ser gentil com ela, então ela retorna à sua forma original. Depois disso, Kaido percebe que subiu de nível e ganhou uma nova habilidade chamada Resistência à Dor, pensando que isso o ajudará a suportar a beleza da ganância. As garotas dizem que também subiram de nível, e ele acha que todos merecem, porque quase morreram. Eles decidem encerrar o dia e Kaido percebe que o Orthrus deixou um núcleo mágico, mas se pergunta por que é maior que os outros. Ele vê a carta do servo de Belia e pergunta a todos o que devem fazer com ela, então as garotas dizem que ele pode ficar com ela, mas ele acha que não precisa, porque já tem Laziria. Ela explica que Belia tem uma classificação extremamente baixa como demônio, então sugere vender a carta. Mas Kaido o invoca em vez disso, ansioso para adicionar outro servo poderoso, mas Belia se transforma em uma criança. Ele revela que seu nível foi reduzido após ser convocado, e Kaido imediatamente se arrepende de sua decisão, desejando ter vendido ele em vez disso, então Belia começa a chorar. Vemos Kaido tomando um banho, enquanto se pergunta por que decidiu invocar Belia, que aparece atrás dele e lava suas costas. Ele suplica a Kaido para não abandoná-lo, porque quer ficar com ele, então Kaido promete não vendê-lo, e as garotas os escutam, percebendo que já são amigos. Eles vão até Izagaya e mostram a ela um núcleo mágico, mas ela fica surpresa que um Orthrus apareceu no 9º andar, então decide enviar um grupo para investigar. Ela decide pagar 24 milhões de ienes pelo núcleo, e ele não consegue acreditar quão caro é, mas explica que quer compartilhar o dinheiro com as garotas, porque elas o ajudaram a derrotar o monstro. Izagaya diz a ele que pode lhe dar os documentos para sua declaração de impostos, mas ele não tem ideia do que ela está falando. Vemos Kaido comendo com as garotas, e ele pede conselhos a Ari, porque não sabe como declarar impostos. Então, ela diz que ele deve manter um registro de suas despesas, mas ele menciona que já jogou fora seus recibos, e Mika diz para ele guardá-los da próxima vez. Eles estão prestes a ir para casa, e Ari menciona que teve um ótimo tempo, pensando que coisas especiais são atraídas por Kaido, porque eles acabaram de encontrar um Orthrus e um demônio no 9º andar. Ele observa que já adquiriu 3 cartas de servo, então acha que ela está certa, mas ainda acredita que não há nada de especial nele. Vemos Mika ligando para Ikari, e elas estão animadas para explorar o calabouço novamente, porque todas querem tentar suas novas habilidades. Mika diz a Ikari para não se esforçar demais, e ela explica que está bem, mas depois da ligação, começa a tossir e parece estar doente. No dia seguinte, Kaido diz a Balaia para mostrar a todos suas habilidades, mas ele explica que precisa de uma arma, porque é um cavaleiro. Kaido se lembra de que quebrou a espada de Balaia, então lhe dá uma vara, dizendo que é a única arma que tem no momento. Balaia pega e a usa para derrotar goblins, enquanto Kaido percebe que ele é um lutador habilidoso, mas Luceria comenta que ele está mais lento do que antes. Ele explica que seu corpo ainda está no nível 1, mas implora Kaido para deixá-lo ficar, dizendo que quer ser útil a todos e promete fazer o seu melhor para se tornar a espada do grupo. Kaido reconhece sua força e está ansioso para trabalhar com ele, mas menciona que quer testar sua habilidade de cura. Então, Kaido decide reduzir seu HP e pede a Balaia para usar Cura das Trevas, mas isso apenas restaura uma pequena parte de sua saúde. Balaia explica que só restaura HP suficiente para evitar que alguém morra, e Kaido pensa em usá-lo com a beleza da ganância de Luceria, para que possam alcançar um loop infinito. Ela acha que devem tentar, mas ele lembra que sua saúde já está baixa, então ele pode acabar morrendo. Ele tropeça em uma pedra, machucando a mão, mas Balaia usa sua Cura das Trevas para curá-lo, e ele percebe que também parou a dor, dizendo a Balaia que sua habilidade é útil. Ikari tenta usar seu feitiço Círculo de Gelo para congelar um golem, enquanto Ari usa sua nova habilidade para dar o golpe final. Kaido pensa que eles são incríveis, mas Ari menciona que sua habilidade consome uma quantidade insana de mana, então não pode usá-la descuidadamente. Mais golems aparecem, mas Miki usa sua magia de ilusão para distraí-los, enquanto Snata ativa sua habilidade chamada Ouriço, que solta inúmeras agulhas. Eles conseguem derrotar os golems, e Kaido percebe que seu ataque em combinação ficou mais forte. Eles avançam mais fundo no calabouço e encontram um grupo de monstros, então Kaido diz a Sophie para usar sua nova habilidade Canção da Valquíria. Ela começa a cantar, enquanto um enorme anjo aparece, e Kaido nota que sente um poder estranho fluindo por seu corpo. Ele percebe que os monstros parecem estar se movendo mais devagar, e mata um deles instantaneamente, enquanto Luceria invoca o fogo do inferno para queimar um goblin, e Balaia derrota o último. Kaido pergunta a ele se a habilidade de Sophie funcionou, e Luceria revela que se sentiu mais forte, mas Balaia explica que não sentiu nada. Então, eles pensam que isso se deve ao fato de ele não estar perto de Sophie, e Ari diz a ele que precisa construir relacionamentos com todos.
Ele revela que pode lutar melhor com uma espada, então Kaido decide comprar uma para ele, e ele começa a chorar de alegria, dizendo que fará o seu melhor. Um outro grupo de monstros aparece, e ele os derrota facilmente com sua espada, impressionando a todos. Kaido pede seu conselho sobre como empunhar uma espada, e Balaia está ansioso para ensiná-lo, mas explica que precisa ir para casa, e Ari o convida a estudar em sua casa. Vemos Kaido e seus amigos esperando em frente a um portão, enquanto Miku e Ikari se juntam a eles e tocam a campainha. O portão se abre, mas Kaido fica confuso, porque não consegue encontrar a casa de Ari. As garotas entram em um carro, e ele se pergunta se pode se juntar a elas, mas Ikari explica que os meninos precisam caminhar, e eles percebem que o caminho é ridiculamente longo. As garotas chegam à casa de Ari, e Kazura diz a ela que o lugar parece bonito. Ela revela que sua família dirige um dojo de artes marciais há anos, dizendo que suas terras estão equipadas com tudo o que precisam para alcançar o equilíbrio perfeito entre mente e corpo. Os meninos finalmente chegam, e Ari os leva ao dojo, mas ficam confusos, porque pensaram que estudariam em seu quarto. Mas ela explica que há muitos deles, então decidiu usar o dojo. Todos se sentam, e Ari diz a Kaido para sentar-se ao lado dela, perguntando o que ele quer aprender, então ele diz que precisa de ajuda com matemática, e ela começa a lhe dar aulas. Kazura os observa, e Ikari menciona que também precisa de ajuda com seus estudos. Então, Ayako e Shinji se oferecem para ensiná-la, mas Kaido sabe que eles são desmotivados, e ela diz que quer que Kazura ensine. Ele menciona que Kazura é uma ótima professora, mas seus amigos começam a provocá-lo, dizendo que ele gosta dela. Mas ele explica que são apenas amigos, e Ari fica com ciúmes, então diz a todos que deveriam ir até a cachoeira para acalmar a mente. As garotas meditam, e Kazura menciona que sua mente está clara, enquanto Kaido a observa, pensando que ela parece fofa. Ela diz aos meninos que é a vez deles de meditar, então eles tentam limpar suas mentes debaixo da cachoeira, mas não desfrutam da experiência. Depois disso, vemos que os meninos estão exaustos, mas as garotas mencionam que se divertiram, dizendo que querem estudar lá novamente. Eles retornam ao calabouço, onde Luceria recrimina Kaido por ter perdido tempo na cachoeira, e Ikari menciona que se divertiram, dizendo que quer alcançar o 10º andar hoje. Mika diz a ela para não exagerar, e ela explica que tem se divertido ultimamente, dizendo que quer se tornar uma heroína. Monstros aparecem de repente, então Sulfi usa a canção da Valquíria, e Ikari os congela, enquanto todos finalizam os monstros. Kaido não consegue acreditar que conseguiram derrotar os monstros no 9º andar tão facilmente, e seus servos comem um núcleo mágico, enquanto Mika provoca Luceria, dizendo que ela parece um hamster. Eles estão prestes a alcançar o 10º andar, e Ikari diz a todos para seguirem, mas ela de repente desmaia, e eles percebem que ela está sangrando. Em um flashback de 2 anos atrás, vemos Miku em uma loja de cartas, onde o menino a desafia para um duelo. Todos a reconhecem como a campeã da loja, e sabem que o menino nunca venceu contra ela, mas ele continua desafiando-a assim mesmo. Ela consegue derrotá-lo, dizendo que ele está perdendo seu tempo, então ele fica chateado e menciona que ela só pode ganhar dele porque paga para vencer. Mas ela explica que também existe uma questão de habilidade, dizendo que suas cartas raras não garantem sua vitória, e que o jogador precisa saber como usá-las. Ele decide ir embora, e aprendemos que ela está sempre entediada, mas Ikari aparece de repente, dizendo que quer desafiá-la. De volta ao presente, vemos Ikari no hospital do calabouço, e descobrimos que ela recebeu um medicamento que a manterá adormecida durante todo o dia, então Ari acha que deveriam sair, mas Miku quer ficar com ela. Kaido pensa que uma poção deve ser suficiente para curá-la, mas Miku explica que não funcionará em sua doença. Os pais dela chegam, e Miku se desculpa pelo que aconteceu, mas eles dizem que não é culpa dela, e agradecem por cuidar da filha. Eles reconhecem Kaido e Ari, ao revelarem que Ikari falou sobre eles, dizendo que gostou de ir ao parque por causa deles. Ao ouvir isso, Miku de repente sai correndo, então Kaido e Ari se desculpam e a perseguem. Ela diz a eles que Ikari estava sempre sorrindo, e lembra do momento em que Ikari a desafiou para um duelo. Ela percebe que suas cartas são semelhantes, questionando como Ikari conseguiu copiar seu baralho, pois isso lhe custou uma fortuna. Mas ela nota que seu baralho não se adequa ao estilo de jogo de Ikari, porque ela não é agressiva, e Mika consegue garantir a vitória. Ela pergunta a Ikari por que não constrói um baralho que se adapte ao seu estilo de jogo, mas ela revela que copiou seu baralho porque a ama. Ikari decide ajudá-la a construir o baralho perfeito, e elas se tornam boas amigas, enquanto Mika percebe que não está mais entediada por causa dela. Elas decidem participar de um torneio nacional como dupla, e são coroadas campeãs, mas durante a premiação, Ikari desmaia de repente. Então, Mika leva para o hospital, onde ela é admitida na unidade de terapia intensiva, e seus pais chegam, dizendo a Miku que deveriam ter contado a ela sobre a doença de Ikari. Retornamos ao presente, enquanto Kaido pergunta a Miku sobre a doença de Ikari, mas ela fica em silêncio, e Ari percebe que ela não quer contar. Mas o pai de Ikari chega e revela que ela sofre de uma doença incurável, que causa falência de seus órgãos ao longo do tempo. Ele menciona que ela pode morrer se desmaiar novamente, mas Ari se pergunta por que ela estava sempre cheia de energia.
Então Miku explica que é por causa do medicamento que suprime seus sintomas, e menciona que seus atributos são aumentados sempre que entram no calabouço. O pai de Ikari percebe que ela tem explorado o calabouço, mas não se importa, porque sabe que ela queria fazer isso. Kaido se pergunta por que ela tem ido ao calabouço, então Miku lhe diz que é por causa de um medicamento milagroso conhecido como Elixir, que é capaz de curar todas as doenças. Em outro flashback, vemos Miku na loja de cartas, enquanto ela procura sobre o Elixir, e percebe que é um item extremamente raro que pode ser encontrado no calabouço. Mas Ikari aparece de repente, sabendo que ela está planejando encontrar o Elixir, e Ikari quer se juntar a ela, mas ela explica que o calabouço é perigoso, então quer que Ikari fique para trás. Elas vão para fora, e Ikari explica que quer encontrar o Elixir, porque isso ajudará a avançar a pesquisa e salvar inúmeras vidas. Ela não quer que Miku faça isso sozinha, e percebe que Ikari tomou sua decisão. Então ela decide deixá-la se juntar, dizendo que encontrarão o Elixir juntas, e Ikari menciona que quer ser uma heroína para as pessoas que sofrem de doenças. De volta ao presente, o pai de Ikari agradece Miku por levar sua filha ao calabouço, e ela explica que é tudo o que pode fazer no momento, enquanto Kaido percebe que sua linha soa familiar. Ari e Kaido decidem ajudá-la a encontrar o Elixir, pensando que podem encontrá-lo nos andares inferiores, então decidem descer mais fundo no calabouço. No dia seguinte, eles vão ao 10º andar, onde veem um grupo de monstros se aproximando. Então Sylphie usa a canção de Aokiri, e Kaido ordena a todos para se espalharem, enquanto matam os monstros um por um. Balaia menciona que eles não deixaram cair o Elixir, mas Miku acha que só precisam continuar lutando, porque é extremamente raro. De repente, um verme de areia aparece e restringe Kaido, então Miku usa sua magia de ilusão, fazendo com que ele libere, enquanto Balaia avança e o corta em pedaços. Eles voltam ao hospital, onde contam a Ikari sobre sua aventura, e ela menciona que quer voltar ao calabouço, porque quer ajudá-los a derrotar os monstros. Miku e Ari estão prestes a sair, quando Ari diz a Kaido que quer se tornar uma heroína que possa proteger Ikari, dizendo que é tudo o que pode fazer no momento, e ele de repente se lembra de algo, enquanto se pergunta onde já ouviu essa frase antes. Ele recebe uma ligação de Kazura, que pergunta sobre Ikari, e ele pensa em mentir para ela. Mas ele de repente se lembra de que ouviu a frase do capitão Katsuragi, que disse a Kazura que está explorando a masmorra porque quer ser o herói de todos, afirmando que é tudo o que pode fazer no momento. Kaido encerra a chamada e retorna à masmorra, pensando que ainda há tempo antes de ela fechar. Ele chega ao 10º andar com seus servos, onde encontra um monstro gigante, e Kaido decide enfrentá-lo, porque quer se tornar um herói como Katsuragi. À noite, Kazura vê Kaido caminhando para casa e percebe que ele parece exausto, então fica preocupada. Sua mãe pergunta por que ele sempre volta para casa tarde, pensando que ele deve estar ocupado com o trabalho, mas ele assegura de que não vai trabalhar demais. No dia seguinte, Kaido interrompe a aula ao chegar atrasado, e seu professor lhe diz para ser mais pontual. Após a aula, Ayako e Shinji perguntam a Kazura se ela vai visitar Ikari, mas ela diz que não, e vemos que Kaido ainda está dormindo. Eles se perguntam se ele está bem, e ele explica que só está cansado, mencionando que precisa voltar à masmorra, porque precisa encontrar o Elixir. Ayako e Shinji vão ao hospital, onde Ayako joga cartas com Ikari, mas ele percebe que não consegue vencê-la. Ela revela que Kazura sempre lhe envia uma mensagem, mas se pergunta por que Kazura nunca visita, pensando que é por causa do que aconteceu com o capitão Katsuragi. Ela acha que ele é parente de Kazura, porque lê um livro sobre a história das masmorras, e percebe que eles têm o mesmo sobrenome e até os olhos parecem semelhantes. Ayako lhe diz que ele é o pai de Kazura, e ela sabe que ele desapareceu depois de chegar ao 41º andar, pensando que Kazura não quer visitá-la porque o parque a lembra de seu pai. Mas Ikari acredita que ele ainda pode estar vivo, então ela quer encontrá-lo depois que melhorar. Retornamos à masmorra, onde Kaido e os outros se preparam para lutar contra uma esfinge flamejante. Silt usa sua canção para fortalecer a todos, enquanto Miku usa sua magia de ilusão para distraí-la, e Ari ataca por trás. Miku abre fogo, enquanto Kaido usa sua espada mágica para dar o golpe final. Eles percebem que subiram de nível e veem que ela acabou de soltar um núcleo mágico, mas Kaido acha que devem continuar, dizendo que deveriam se aprofundar mais na masmorra. Depois disso, Izagaya revela que conseguiram ganhar mais de 4 milhões de ienes, e Kaido lhe diz para dividir em 4, dizendo que Ikari ainda é um membro de seu grupo. Kaido volta para casa e assiste a um programa de TV, onde os protagonistas mencionam que itens raros são encontrados nas partes mais profundas da masmorra. Assim, ele pensa que pode melhorar suas chances de encontrar o Elixir se descer mais, e ele procura informações sobre os monstros no 12º andar. No dia seguinte, vemos Kaido dormindo durante a aula, então seu professor o repreende, enquanto seus colegas riem dele. Após a escola, ele corre para a masmorra, mas seus amigos dizem para ele fazer uma pausa, pois está se esforçando demais. Kazura sabe que ele está fazendo isso por Ikari e diz que ele precisa descansar, mas ele decide ir à masmorra mesmo assim. Ele está prestes a entrar no 12º andar sem Ari e Miku, mas de repente perde o equilíbrio, percebendo que está exausto. Luceria lhe diz para não se esforçar demais, mas ele responde que só vai dar uma olhada adiante.
Eles percebem que o 12º andar está coberto de gelo e olham ao redor, se perguntando por que não há monstros. Kaido acha que deveriam voltar, mas Sylphie de repente sente algo estranho e eles veem incontáveis javalis correndo em direção a eles. Ela cria uma barreira para proteger a todos, e eles começam a correr, mas percebem que os javalis estão se aproximando, então não tem escolha a não ser lutar. Ela usa sua canção para fortalecer a todos, e Luceria ataca os monstros com seu fogo do inferno, mas eles avançam através dele, então Balia e Kaido começam a lutar, enquanto Sylphie invoca seu relâmpago divino. Eles conseguem matar vários monstros, e Luceria e Sylphie sobem de nível, mas Kaido perde o equilíbrio novamente e acaba sendo atingido. Os javalis o sobrecarregam, e sua saúde está prestes a chegar a zero, mas Balia o salva, e Sylphie menciona que ela e Luceria conseguiram adquirir novas habilidades quando subiram de nível. Eles começam a lançar seus feitiços, enquanto os monstros avançam, mas eles liberam seus poderes ao mesmo tempo, causando uma explosão massiva. Balia percebe que Kaido está inconsciente, então o cura, mas ele não acorda. Sylphie vê poções em sua mochila, então pega uma delas, tentando fazê-lo beber, mas não funciona, então ela usa a boca para forçá-la em seu corpo. Ela percebe que sua condição está melhorando, então Luceria faz o mesmo, e elas se revezam beijando, dizendo para ele acordar. Ele recupera a consciência e agradece a seus servos por salvá-lo, mas de repente desmaia. Vemos ele no hospital, onde um médico o examina. Azari e Miku chegam, perguntando a Izagaya o que aconteceu com ele, e ela revela que ele encontrou uma estampida, e o médico explica que seus ferimentos foram curados graças à poção, mas ainda lhe diz para fazer uma pausa. Miku pergunta a Kaido se ele está bem, então ele revela que estava com medo, e eles deixam o hospital. Azari pergunta se ele quer que ela o acompanhe até em casa, mas ele explica que ficará bem e corre para longe, enquanto Azari e Miku se perguntam o que há de errado com ele. Vemos ele queimando suas revistas sobre a masmorra e um artigo sobre o capitão Katsuragi. Ele vai buscar Katsura, dizendo que finalmente entende como ela se sente, porque achou que realmente iria morrer no dungeon, percebendo quanto ela deve se preocupar com ele. Ele menciona que o pai dela era seu herói, e quando ele desapareceu, havia pessoas que o criticavam, e tudo o que ele podia fazer era assisti-la. Então, ele decidiu que provaria aos haters que estavam errados e faria o que Katsuragi não conseguiu, explorar o dungeon e se tornar um herói, não por si mesmo, mas para provar que Katsuragi foi um herói por causa de Katsura. Mas ele se desculpa, dizendo que está com muito medo de continuar. Katsura fica feliz por ele ter feito isso por ela a princípio, mas menciona que agora ele está fazendo isso por Akari. Ela se lembra do que seu pai lhe disse sobre o que significa ser um herói, alguém que serve e protege, e alguém que se sacrifica pelo bem dos outros. Assim, ela diz a Kaido que ele já é o herói dela e acredita que Akari também se sente assim. Ela observa que, embora se preocupe com ele quando vai ao dungeon, acredita que ele se arrependerá se parar agora, então lhe diz para voltar. Mas Kaido não tem certeza, porque não sabe como fazer o Elixir cair, se perguntando se ele realmente existe. No entanto, Katsura lhe diz que tudo o que ele pode fazer é o que está ao seu alcance, e isso lhe dá uma ideia. Ele se prepara para voltar ao dungeon, mas ela o faz prometer que voltará. Kaido se encontra com os outros no dungeon e diz a eles que vão farmar os slimes no primeiro andar. Ele menciona que as coisas parecem atraídas por ele, então acha que farmar slimes será o jeito mais rápido de conseguir o Elixir. Mika comenta que os itens mais raros vêm dos andares mais profundos, mas Ariu lembra que Kaido encontrou Sylphian e Lyceria no primeiro andar. Então todos começam a farmar os slimes, e até Ayako e Shinji se juntam, enquanto todos se concentram em salvar Ikari. Depois de um tempo, eles fazem uma pausa, mas começam a perder a esperança, pois não conseguiram nenhum item raro. De repente, Shinji deseja a todos um Feliz Natal, e Ayako se pergunta se o Papai Noel lhes trará um Elixir. Kaido sugere fazer uma festa de Natal, pensando que deveriam comemorar com Ikari também, e Mika decide que não consegue se levantar. Mas Sylphian de repente detecta uma presença, dizendo que é algo que ela nunca sentiu antes. Então eles vão verificar e encontram um slime arco-íris. Kaido diz que não podem deixar ele escapar, então cercam-no de todos os lados. Sylphian e Lyceria atacam-no com seus feitiços, mas não é o suficiente, e o slime tenta escapar. Mas todos o impedem, atacando juntos, e conseguem derrotá-lo. Vemos Ari e Mika levando Ikari para fora do hospital, enquanto médicos perseguem, mas os pais de Ikari decidem confiar neles. Eles se encontram com os outros, e Mika diz a Ikari que há algo que eles querem mostrar a ela, revelando que conseguiram um cartão de servente do slime arco-íris. Lyceria revela que é para a rainha Fada Titânia, que é um servente do tipo cura, então eles acham que ela pode curá-la. Ikari se pergunta se eles têm certeza, mas todos dizem a ela para convocá-la, então ela pega o cartão e chama seu servente. Titânia se apresenta, e Kaido diz que sua mestra está doente, mas ela menciona que é apenas de nível 1, então não pode curar Ikari completamente.
Os outros ficam preocupados, mas Ari observa que ela disse que não poderia curar Ikari completamente, o que significa que ela ainda pode curá-la parcialmente. Então eles dizem para ela fazer isso, e ela ativa seus poderes, enquanto Ikari começa a brilhar. Mika se pergunta se funcionou, e Ikari consegue se levantar da cama, dizendo que se sente bem. Mika a abraça rapidamente, e Ikari a chama de sua heroína, dizendo a todos que eles são seus heróis. Kaido conta a Katsura tudo o que aconteceu, mas menciona que a cura de Titânia durará apenas cerca de um ano, então eles precisam ajudá-la a subir de nível ou encontrar o Elixir, para que possam curar Ikari completamente. Katsura sabe que isso significa que ele precisará continuar indo ao Dungeon, mas apenas lhe diz para lembrar da promessa, dizendo a ele para voltar em segurança. Ela lhe deseja um Feliz Natal, e Kaido tenta confessar seus sentimentos a ela, mas a mãe de Katsura o interrompe, dizendo a ela que ela pode pegar um resfriado lá fora. Depois disso, vemos Kaido e Katsura em um santuário, e ela se pergunta o que ele pediu. Ele lhe diz que pediu segurança no Dungeon, e ela ainda não consegue acreditar que isso é tudo o que ele pensa, desejando que ele pedisse algo normal, como entrar na faculdade. Mas vemos ele com todos os amigos, e eles continuam no Dungeon. Mas é aí que esta série termina por enquanto. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!